Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A reflexão diária para hoje fala de como ser um verdadeiro cristão, porque muitas vezes nós vemos aí que tem várias igrejas, várias religiões em que todo mundo se diz cristão, mas a palavra de Deus no livro de Mateus e em muitos outros livros da Bíblia fala explicitamente como ser um verdadeiro cristão. A palavra de hoje no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 38, dá exemplos para todos nós de como sermos verdadeiros cristãos, que diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas a quem te seja que lhe pede emprestado. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vê chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, irmãos, um verdadeiro cristão é muito diferente de como nós estamos vendo por aí, essas pessoas. Porque um verdadeiro cristão não é simplesmente você dizer que é de uma determinada igreja evangélica ou que segue o cristianismo. Um verdadeiro cristão tem que seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Tem que andar como Ele andou. Do mesmo modo que Jesus Cristo andou na terra, nós temos sim, se dizemos que somos cristãos, nós temos que andar como Ele andou. Como? Andando em amor, amando uns aos outros, mas amando uns aos outros mesmo. Não é aquele amor fingido, é aquele amor realmente, como ele está falando aqui, que nós temos que amar não só aquelas pessoas que nos amam, mas sim amar também aqueles que nos perseguem. Nós temos que amar também aquelas pessoas que nos odeiam. Nós temos que orar por essas pessoas. Daí o amor ao próximo. A Bíblia diz que nós temos que fazer com ele, nós temos que fazer com o próximo o que nós queríamos que ele fizesse conosco. É assim que nós temos que ser. Então, se nós queremos desejar amor ao próximo, a Bíblia diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus disse assim, olha, eu, porém, vos digo que vocês têm que amar aquele que vos odeia. Ame aquele que vos persegue, para que realmente você seja chamado de filho do Pai, de filho de Deus. Então, para ser chamado filho de Deus, tem que seguir os mesmos caminhos de Cristo. Ele falou, eu sou o caminho. Então, se Jesus é o caminho, irmãos, nós temos que andar por esse caminho. Outra coisa, outra palavra maravilhosa que ele fala no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 3. Ele disse assim, ó, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos vendo aí, irmãos, um mundo em que todo mundo só está procurando o seu eu. Todo mundo só está procurando fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Todo mundo procura as riquezas, todo mundo procura um melhor trabalho, todo mundo procura um melhor conforto para dar aos filhos, para dar aos pais, mas na verdade a Deus ninguém procura. Poucos estão procurando a Deus. Por isso que Jesus mesmo falou que a porta é estreita, o caminho é difícil, mas entrai por ela, porque ela é que conduz à vida eterna, à salvação, ela que conduz aos reinos dos céus. Irmãos, seria muito hipocrisia se achar que Jesus não voltará mais. Não fique pensando nisso, porque quem não tem nem essa esperança de Jesus voltar,
para ele a vida já não vale mais nada. Para você, meu amado, que acha que Jesus não vai voltar, perdeu as esperanças. E não perca as esperanças, não perca a fé. Porque se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Então tem esperança, Jesus vai voltar. E ele quer que você seja um verdadeiro cristão, quer que você siga os passos que ele segue. Não seguir os passos que a igreja manda você seguir simplesmente. Não seguir os passos que os homens mandam você seguir, mas seguir os passos que Jesus mandou você seguir. E ele fala na verdadeira religião, no livro de Tiago, ele fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas e se afastar do mal. A verdadeira religião não é a católica, a verdadeira religião não é a Assembleia, a verdadeira religião não é essas outras igrejas que tem por aí. A verdadeira religião, Jesus fala usando Tiago, dizendo que é cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas e se afastar do pecado. É essa a verdadeira religião. Então a reflexão de hoje é essa. Para ser um verdadeiro cristão, tem que seguir aos passos de Cristo. Boa tarde e fica com Deus. Até mais. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. A referência diária, a reflexão. Boa tarde, meus irmãos. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo. Então, se nós queremos desejar amor ao próximo, difícil. Vou cortar essa parte aí. A Bíblia diz: ouviste o que